Boa noite a todos. Na luta vulgar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhes são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família, a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á. O concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Do livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir a noite de hoje, quando o palestrante, nosso amigo Gilvan, vai nos brindar com seus conhecimentos sempre oportunos. E vamos também dando boa noite aos internautas que nos acompanham. Vamos começar a prece. Que na noite de hoje possamos estar aptos a ouvirmos o que a espiritualidade tem a nos dizer, que possamos aplicar na prática tudo o que ouvimos aqui na teoria, pedindo sempre a Deus e a Jesus que nos ampare aos amigos que não puderam estar aqui presentes, amparem os nossos familiares que estão em casa, que possamos, mais do que nunca, sairmos daqui, após a palestra, melhores do que entramos. Que assim seja. Boa noite aos internautas, boa noite aos presentes, mais uma vez aqui reunidos, a quem vem na casa, não sei se pela primeira vez, mas que estão aqui conosco também, a todos os demais. Nós vamos então dar início fazendo uma reflexão hoje sobre a felicidade. Nós comentávamos, e até eu lembrei de uma piadinha, no início aqui, quando estava a Ana, a Márcia e eu, nós chegamos, e do rapaz que iria receber a visita da sogra, né, Márcia, durante 30 dias em casa. E ele chegou então para a esposa, dessas piadas sempre a sogra e o cunhado são os que mais sofrem, né? E ele chegou para a esposa horas antes da senhora chegar e disse assim: olha, sabe aquele cachorrinho recém-nascido, aquele cãozinho? Vai lá rápido e corta o rabo dele. Ela disse: mas por que esse pedido tão estranho? Eu digo: não, é que a sua mãe vai chegar e eu não quero nenhuma expressão de felicidade nessa casa. Mas como a sogra então sofre muito dessas situações, né? Eu não posso falar isso porque a minha é uma verdadeira mãe, né? Mas ela é sempre a sogra premiada com esse tipo de situação.
E a nossa reflexão hoje é o contrário disso, né? Ao invés de... E não se faz mais isso, inclusive, mutilar os cãezinhos, felizmente não tem mais essa prática que era muito comum, né? De cortar o rabinho dos bichinhos. Mas nós vamos fazer uma reflexão sobre a felicidade, né? Sobre o conceito de felicidade, numa abordagem bem filosófica, embasada na nossa doutrina espírita, do nosso conhecimento que é aurido dos espíritos superiores, mas hoje entrando mais no pensamento dos filósofos e entrando mais em alguns pensadores que não são espíritas, né, para a gente meditar um pouco sobre felicidade. Nós vamos trabalhar o livro Deus e Deus, que é um livro da Dora Encontre, essa obra aqui da Dora Encontre, que é a idealizadora, responsável pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Não sei se ela já é doutora, acho que ela é doutora, mas pelo menos eu sei que ela é mestre em educação e trabalha muito com as questões alusivas à pedagogia espírita numa universidade do litoral paulista, na Universidade de Santa Cecília, e também, principalmente, na ABPE, que é a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E ela editou, anos atrás, esta obra aqui. É um livro pequeno, eu não tenho o original dele aqui, mas ele está disponível na editora Comênios, que é a editora que, em geral, publica os livros da Dora. Esse livro chamado Deus e Deus, que ela assina. Não é um livro mediúnico, é um livro autoral da pedagoga Dora Encontre. E ela traça um estudo de Deus a partir da filosofia em vários capítulos. Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. E nós vamos estudar este capítulo aqui, quando Deus se põe como fim. É até diferente, né? Esse capítulo, o título dele, qual é o fim, então, da ideia de Deus, né? Por que Deus existe desde sempre e por que Deus ele nos criou, né? Já podemos dar uma resposta para uma dessas duas perguntas, né? Deus nos criou por amor e com o objetivo de que alcancemos a felicidade. Por isso que a reflexão de hoje é sobre a felicidade. Mas também, Deus, não temos a resposta para a questão do Deus incriado, né? Por que Deus existe desde sempre? Né? Nós não conseguimos responder isso. E é interessante porque lá no Livro dos Espíritos, então, que é também uma das bases do trabalho da Dora, nós temos, nas 16 primeiras questões do Livro dos Espíritos, um amplo estudo que o Sr. Allan Kardec faz sobre Deus, respondido pelos espíritos amigos que assinam o Livro dos Espíritos. Então, o livro da Dora, ele parte dessas 16 questões iniciais, ele desdobra as 16 questões iniciais do Livro dos Espíritos sobre Deus e bebe muito nesta fonte aqui também, que é o Concepção Existencial de Deus, que também é um livro filosófico, também não é um livro mediúnico, mas não deixa de ser menos magistral essa obra aqui de José Herculano Pires, que assim como a Dora também bebia na fonte da filosofia espírita e foi considerado filósofo espírita pela academia, né? Ele era aceito pelos filósofos, 99,9% não espíritas, consideravam José Herculano, pelo seu conhecimento, pela sua erudição, como um filósofo espírita. Então, nós aprendemos muito sobre Deus na ótica espírita nesta obra. E a Dora vem, como eu disse, beber nessa fonte e vem desdobrar ainda mais esse estudo de Deus para a gente entender. Se der tempo, a gente entra em algumas considerações que o professor Herculano também faz nessa obra aqui, que eu já li há muito tempo, mas que eu volto e meia e eu retorno para ela, porque ela é atual, né, como toda a obra de Herculano Pires. É importante a gente lembrar que Herculano Pires foi definido por ninguém menos do que Emmanuel como o metro encarnado
que melhor mediu Kardec. Essas são as palavras textuais, literais do próprio Emmanuel. O metro que melhor mediu Kardec na presente existência nossa, agora contemporânea, é o professor Herculano Pires. Então daí a gente já tem ideia do que são as obras dele, né? Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, concepção existencial de Deus, visão espírita da Bíblia, né? E a principal delas, que é o Espírito e o Tempo. Mas a Dora vai entrar nestes... para responder essa ideia aqui, quando que Deus se põe como fim, ela vai lembrar o que alguns dos pensadores ao longo da história falaram sobre a busca da felicidade, né? Entre eles aqui Platão, Tolstói, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino e até um teólogo sufi, que eu acredito que seja hindu, chamado Al-Ghazali, que eu não conhecia o pensamento, não conheço, né, o pensamento deste aqui, também não conheço os demais, né? A gente conhece tudo muito superficialmente, né? Mas ela começa abordando aqui o que Tolstói falou e fazendo uma proposta para nós, que a gente saia da busca da felicidade, daquilo que é ponderável para aquilo que é imponderável. Essa aqui é a ideia central do texto, desse capítulo do livro, do texto da Dora. Para a gente buscar a felicidade, e essa busca, diz a Dora, ela está diretamente ligada com a ideia de sentido do que seja felicidade. Porque a gente fala felicidade, como todo conceito abstrato, né, ela varia o conceito dela para um e para outro. Cada um, se eu perguntar para Márcia o que é felicidade, ela vai responder de uma forma, para o Alex da outra, para a Cassiane da outra, para o Carlos da outra. Então o conceito abstrato, ele permite muitas respostas. Ninguém tem, a rigor, como dizer, ó, felicidade é isso. Felicidade é o que está no dicionário. Sim, é o que está no dicionário. Mas não só. Pela sua abstração, porque ela sai do papel. Então todo ser vivo, e a Dora começa o texto com essa reflexão, ele busca o bem-estar e busca a felicidade. Mas existem elementos que estão além destas nossas necessidades meramente físicas. Nessa busca, nessa jornada de buscar a felicidade. Se eu perguntar aqui para o nosso público aqui, das pessoas que eu conheço, né, o que é felicidade, dos que estão aqui que eu conheço, me permitam usar algumas ilustrações. Se eu perguntar para a Cassiane o que é felicidade, ela vai dizer, felicidade é ver minhas filhas bem, se formando na faculdade, seguindo com os estudos, né? Talvez seria a resposta da dona Márcia também. O Alex, a progressão do marketing digital que ele desenvolve, o aperfeiçoamento da atividade, agora inclusive com uma página de notícias, cobrindo, fazendo. Para mim, talvez a busca dele seja mais material. O Carlos e a Ana têm um filho que mora no exterior, talvez a busca da felicidade para eles seja também relacionada ao filho que está distante. Para mim, né, eu queria ganhar um pouquinho acima do piso de jornalista, já seria uma felicidade, que está difícil. Mas, só para a gente ter uma ideia de como essa resposta ela varia. Ela pode ir do material ao espiritual, e nenhuma delas está errada. E o que é felicidade para uns acaba não sendo para os outros. Mas a Dora coloca, então, que nessas necessidades essenciais dos seres vivos, entre elas estão os elementos imponderáveis. Você começa no ponderável. O que é ponderável? Aquilo que você consegue segurar nas mãos, que você consegue medir, que você consegue sentir. O imponderável vai pro reino da abstração. É aquilo que você não mede. Então a Dora diz isso, que os elementos não físicos ou imponderáveis, eles são integrantes das nossas necessidades, da nossa vida de relação. Outro dia eu vi, não sei se foi no Facebook ou... Olha lá, Cláudia.
se foi no Facebook ou qualquer uma outra rede social, uma pesquisa. Hoje se faz pesquisa para tudo, né? Hoje se faz pesquisa para tudo, mas outro dia eu vi que mediram a felicidade do homem quando da compra do carro novo. Então, pela medição que foi feita, as entrevistas com os mais variados donos de carros novos, gerou uma felicidade, aquele contentamento, de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias, o carro novo, você só pensa no carro novo, quer sair com o carro novo, quer lavar o carro novo, quer polir o carro, quer namorar o carro novo, deixa até a esposa pro lado, né? Quer andar com o carro novo, quer fazer uma viagem com o carro novo, 7 a 10 dias. Não é o caso do Carlos, que adora automobilismo, que gosta muito mais de carro, né? Ficou 10 anos com o plástico no estofado do carro. Não, tô brincando. Mas tem uns aposentados aí que ficam, né? 10 anos. Vejam só, se é que tem base essa pesquisa, que tão pouco, né? 10 dias. Que seja um mês, que seja 30 dias, poxa, eu fico 30 dias namorando o carro novo. Então, por que dura isso tão pouco? Ou por que rapidamente isso passa? Porque o carro novo é ponderável. É aquilo que a gente mensura, é aquilo que a gente coloca, né, como um elemento, como a Dora diz, um elemento físico, que tem ponderabilidade, né? Mas as nossas necessidades essenciais mesmo da nossa vida, embora o carro novo nos ajude no nosso trabalho, no nosso deslocamento, né? O carro novo hoje, como se diz, carro, internet, telefone, até ar-condicionado, hoje em dia não é mais luxo. Antigamente podia ter tido como luxo, hoje não é mais, hoje é material de trabalho, é condição para a gente, né, ter o nosso ganha-pão e tudo mais. Mas não é necessariamente o essencial. Chico Xavier, ao que consta nos anos 50, final dos 50, quando chega Uberaba, eu não lembro ao certo o ano que foi da saída de Chico da Comunhão Espírita Cristã. A Comunhão Espírita Cristã já publicava alguns livros de Chico, já tinha uma rendazinha própria, porque tinha editora, tem a editora até hoje, né? E o Chico assustou eles quando ele disse que ele ia sair. E ele fundou o Grupo Espírita da Prece, né? Constam alguns biógrafos dizendo que o Chico ficou irritado por conta de, nos anos 80, aí, a Comunhão Espírita da Prece instalar um ar-condicionado na casa espírita, no auditório. Chico não queria. E que o Chico teria, fala-se muito, né? Mas que o Chico teria dito, como é que um pobre vai entrar aqui? Nós estamos hoje em 2020, já se passaram aí 40 anos dessa vivência, se é que realmente aconteceu e se foi por isso. Mas o ar-condicionado era um luxo nos anos 70, final de 70, começo dos 80. Ninguém tinha. Hoje já não é mais, hoje é uma coisa comum, a gente tem nas nossas casas e tal. Então, numa casa espírita, hoje um ambiente climatizado nos deixa melhor, ainda mais em áreas muito quentes, o Brasil todo é muito quente, né? Mas veja, o conceito do Chico, né? E aí diz a Dora, até as plantas elas reagem a um tratamento quando ele é amoroso. Quando você cria uma planta, uma flor ou uma verdura, né, principalmente as plantas ornamentais, as flores, que você despende para elas atenção, carinho e dedicação, e mesmo as hortaliças, os legumes, isso também já está comprovado, elas reagem de outra forma. E esses valores são os valores imponderáveis. Não tem valor, né? Como falamos no início lá antigamente, se cortava o rabinho dos cachorros. Hoje a defesa animal não deixa mais que isso aconteça, ou pelo menos não deve acontecer, né? Hoje, né, qualquer tipo de maus tratos aos animais já se pensa numa legislação. Nós já temos até literatura, tem aqui na casa para vender literatura do mundo dos animais. Como é que é o animal na espiritualidade, como é que ele é tratado, né? Então, tudo, diz a Dora, que é considerado como felicidade imediata, material, está longe de preencher as carências essenciais de uma pessoa. Como eu disse, precisamos do carro novo para ter segurança, para trabalhar, mas ele não é o essencial. Basta, diz a Dora, constatar como tanta gente rica, jovem, bonita, instruída, se mergulha em depressões e à procura de algo além.
Vocês lembram que é ligado aqui em rock, né? A questão dos 27 anos? Quantos roqueiros e quantos cantores pop, né, ao longo da história de vida deles desencarnaram aos 27 anos? Que hoje é muito jovem. Drogas, excessos de toda sorte, bebidas, processos depressivos. Então isso é muito comum, né? Como tem gente com dinheiro que está mergulhada muitas vezes num processo profundo de depressão. E também, claro, né, as pessoas também com uma outra situação financeira, não necessariamente os ricos, né? Essa é uma dos questionamentos, Alex, que eu faço, por exemplo, a teologia da libertação, né, que é uma forma da esquerda de entender Deus. Eu concordo com a teologia da libertação, com os pressupostos dela de justiça social, de igualdade, até um certo ponto. Mas quando nós pensamos assim, não, Jesus veio para os pobres, nós não podemos entender como pobres tão somente os pobres pecuniariamente falando. Porque tem muita gente numa mansão cercada de ouro que é muito pobre. Pobres de espírito, estão lá trancados, estão lá num processo muitas vezes mais doloroso, que muita gente simplória, que vive de uma maneira muito simples. Então talvez esse entendimento que faltou lá nos anos 70, quando a teologia da libertação, e foi condenada, né, na época pela Igreja Romana, ela propugnou por uma igreja para os pobres. Evidentemente que tem que ser, mas ela não pode também esquecer os demais sofredores de toda a categoria social. E a Dora vai falar do Tolstói aqui já, no texto, para a gente ver qual foi o problema que ele também enfrentou. E então, é interessante, porque Chico Xavier, ele era procurado por todas as classes sociais. A mesma pessoa que tirava um relógio de ouro e dava de presente para o Chico, chegava uma mãe com fome, o Chico dava o relógio. Na mesma hora, escondido daquela primeira pessoa que deu. Né? E o Chico tinha, acho que mais do que socialista, socialismo é um termo terreno, o Chico tinha uma vida franciscana. Né? Então ele vivia para aqueles sofredores de todas as categorias, porém sempre com os pobres. Aí que se questiona os congressos espíritas pagos a preços altíssimos. Porque o Congresso Espírita de Chico Xavier, me perdoem quem gosta desses congressos, quem tem dinheiro para ir, mas o Congresso do Chico Xavier era embaixo de um pé de abacate. Ninguém pagava nada. E o Chico recebia ali 200, 300 pessoas. Agora estão cobrando R$200 para entrar. A exemplo do Cristo. A exemplo do Cristo. Embaixo das árvores fazer A exemplo, Ana, de uma vigorosa psicografia do Conde Rochester, dos romances mais antigos do Rochester, chamado Luminares Tchecos, que é a vida de Jan Hus, que foi o grande reformador da igreja na República Tcheca. Tem uma estátua, inclusive, para ele lá, na antiga Tchecoslováquia, né? Que depois reencarna também como Allan Kardec. Jan Hus e Allan Kardec é o mesmo espírito. Jan Hus morre na fogueira para defender os ideais da igreja reformada. Mas o Jan Hus pregava embaixo de um carvalho para os pobres. Assim como o Chico fazia. Está lá no Luminares Tchecos. É uma psicografia de, se não me engano, de 1902, se não me engano, esse livro. Então, a busca da felicidade pode ser descrita como uma grande epopeia humana, e ela está, então, estreitamente ligada com a ideia de sentido, porque, a rigor, buscar a felicidade todos nós buscamos, todos nós queremos. Quem não quer ser feliz? Todos nós estamos em busca da felicidade. A gente que se aventura, né, no mar da vida, da existência terrena, a gente está buscando a felicidade. Agora, qual é o sentido? O que é para mim não pode ser para o outro. Agora, como é que nós vamos transcender esse sentido para chegar na felicidade real? Esse é o desafio que se impõe de entendimento. O sentido do que é, né? E é o que a Dora coloca. Tolstói, então, um sábio russo, ele viveu uma crise existencial que ilustra a questão. Ele era um homem maduro, rico, família estruturada, bem posto na aristocracia da Rússia, né? Reconhecido na sociedade, já era um escritor genial, já tinha seu sucesso literário, né? E o que aconteceu? De repente,
ele sente um vazio, do vazio ele vai para aquilo que hoje a gente conhece como depressão, mas que o Sr. Allan Kardec coloca com outro termo, porque sempre existiu, né? Coloca outro termo no Evangelho segundo o Espiritismo, melancolia. Ele vai para o processo de melancolia, de depressão, e dali ele vai quase para o suicídio. E ele então começa uma busca da felicidade para tentar se reinventar. E como é que ele encontra a felicidade? Se doando para os camponeses pobres. Inclusive aderindo a um ideal anarquista. Ele não é aceito. Não é aceito nem pela sociedade da época, nem pela família, nem pela esposa. Mas ele diz aqui, ó, a solução para Tolstói foi essa busca espiritual intensa de uma vivência despojada, autêntica e sentida do Evangelho de Jesus. E ele então achou o seu sentido e sua finalidade existencial, pois passou a lutar pela sociedade mais justa. Dedicando-se aos camponeses, ele então se aconchegou a Deus e ali ele se pacificou. É junto dos pobres que nós vamos encontrar essa assistência, né? Ou alguém daqui que esteve no nosso Natal, ou que colaborou com o nosso Natal, e a Leila tem lá um trabalho assistencial grande em Itajuba, também sabe disso, ou alguém daqui sai pior depois de uma atividade assistencial. A prática da caridade nos torna felizes. É um momento nos preenche, né, Carlos? E você não sai cansado, por mais toda atividade física que você faça, sempre lhe dá uma sensação de alívio, uma sensação de felicidade da qual nós buscamos em bens materiais ou em atividades, da quais nós vamos entender um dia que a prática da caridade, na prática da caridade nós encontraremos realmente a felicidade. E interessante, né, Carlos, que às vezes pode ser um ato comum, um auxílio comum para o desconhecido na rua. Esse pode ser uma caridade. Outro dia filmaram uma senhora, à tarde, na Grande São Paulo, ela devia ter saído de alguma casa espírita, e ela viu um senhor, não sei se era morador de rua, enfim, na sarjeta chorando muito. E ela estava sendo filmada, mas não sabia. Ela fala algumas palavras para ele e aplica o passe, com toda a gesticulação que se conhece das casas espíritas, por isso que se imagina que ela seja espírita. E ele sai ali contente, feliz, abraça ela e agradece. Aliás, vocês viram ontem a reportagem do Dr. Drauzio Varela com os presidiários? Nossa. Eu me arrepio, procure no YouTube. Com os presidiários trans. E hoje, Cássia, eu vi algo tão belo quanto a reportagem dele. Os internautas se mobilizando para mandar cartas e visitar aquela travesti que disse que há 8 anos não recebia a visita de um familiar no presídio. Nossa. E o Dr. Drauzio levanta... ela tinha um companheiro na prisão, foi transferido e você vê, alguém vem aqui te ver, ainda o doutor Drauzio usa a seguinte expressão: alguém vem aqui te ver, minha filha, porque ele trata ela como mulher, dá a dignidade que ela quer. Se nasce Antônio e quer ser chamada de Daisy, que nós chamemos de Daisy então, né? Ninguém vem, há quanto tempo ninguém vem te ver aqui, minha filha? Uns 7 para 8 anos. E hoje a internet se mobilizando para ir visitá-la. Então ele fez ontem uma reportagem só com as travestis da cadeia. Né? Os ideais, as lutas, as dores, crimes, desde crimes pesados até furto e roubo, né? E procurem no YouTube. Então é muito, muito interessante para até desmistificar a nossa ideia dos presos, né? Então o Tolstói, isso eu não sabia, a Dora informa aqui, ele se dedicou aos camponeses e ali ele acabou sendo perseguido pelo czar na época, né? E as doutrinas dele começaram, ele sai da literatura e começa uma doutrina de justiça social com resistência passiva. E ele inspira, no exemplo dele, Mahatma Gandhi. E eu não sabia disso, a Dora informa. Gandhi disse que um dos modelos dele para a resistência passiva na Índia foi Tolstói. E temos, inclusive, livros na literatura espírita que ele ditou depois, né? Isso não significa, diz a Dora, que ele tenha, o Tolstói, escapado de todos os tormentos e contrariedades da vida. Tinha, por exemplo, uma esposa que não a compreendeu e não aceitou a jornada, viu amigos próximos e familiares perseguidos, né? E outros grandes espíritos que atingiram o elevado ideal de pacificação interna, de entrega a Deus e de realização moral, não
deixaram de experimentar as contingências depressivas de situações internas e internas. Porque os nossos conflitos, eles não saem por mesmo diante dessa prática da caridade, dessa vivência. Somos humanos, né? Vocês lembram num trecho do filme de Chico, que ele diz assim: eu estou tentando buscar a paz, que até hoje não encontrei. O Chico tinha problemas. O John Harley, que é biógrafo do Chico e conviveu mais de 20 anos com o Chico, ele apresenta nas obras biográficas do Chico uma foto do Chico triste, com a mão na cabeça, no auge daqueles processos judiciais, aquela situação toda, foi ridicularizado na revista O Cruzeiro, os repórteres duvidaram da mediunidade dele e tal, e um sobrinho processou ele, a mulher de Humberto de Campos, a viúva, processou ele, então estava cheio de problemas, não tinha dinheiro para fazer os livros, e o Chico então cai num processo de depressão. O Chico passa por um processo depressivo. Aí começa a reclamar, né? Quando a revista ali, nos anos 30 ali, quando ele é realmente ludibriado pela revista O Cruzeiro para fazer fotos e tudo mais, né? Ele estava muito triste, Emmanuel com aquela mão de ferro, né? Chegou e disse: Chico, por que você está tão triste? Se pois a revista me ridicularizou, estou sendo alvo de escárnio. E você acha que você não merece? Jesus foi para a cruz, Chico, você foi só para a página do Cruzeiro. E não sei se vocês lembram, né? O Davi Nasser e o Jean Manzon chegaram lá para enganar o Chico. Chegaram falando em francês. Disseram que era da imprensa internacional. E o Chico, nem aí, né? Tratou eles como franceses, tinha um suposto tradutor, atendeu e tal. E eles voltaram daí para a redação da revista O Cruzeiro e disseram assim um para o outro: não é médium coisa nenhuma. Se fosse, sabia que nós era farsante. Nós somos carioca, que francês, da onde? Nada. Deram nome falso e tudo. Que médium é esse que não descobre? Né? Aí o Jean Manzon chegou em casa, eram os dois grandes repórteres do Cruzeiro na época. Chega em casa, ele ganhou um livro, um Parnaso, um Há 2000 anos do Chico, e o Davi Nasser também ganhou um outro livro do Chico. Aí o Jean, você vai dar uma olhada no livro do Chico aqui. Aí ele abriu assim: dedicatória assinada por Emmanuel. Para o meu irmão, jornalista Jean Manzon, com carinho. Sabia até o nome. Ligou, discou, né, na época, pro Davi Nasser: Davi, tá com o livro que o Chico te deu aí? Estou. Dá uma olhada. Aí ele abre lá: para o meu irmão Davi Nasser, com todo carinho, Emmanuel e Chico. Desde o começo o Chico sabia que era, nominou até pelo nome. Mas né? Eles verificaram depois que eles voltaram. Depois que eles voltaram, a matéria publicada, o Chico nem imaginou quem nós éramos. Tiramos foto dele e tudo, voltaram para casa. É um farsante. Aí foram ver, e o Chico sabia desde o começo, né, quem eram os dois. E aí num Globo Repórter, né, o Jean Manzon ainda disse: por isso que eu tenho medo dessas coisas de espiritismo. Então isso tudo, como diz a autora, nos mostra que a felicidade ele não está na posse daquilo que é efêmero, né? Sempre que a gente tem que ter essa ideia, porque esta felicidade ponderável, ela se esvai. Não é errado ter um carro novo, a casa nova, a roupa nova, isso não é errado. Mas nós temos que ter a exata dimensão do sentido de buscar aquilo que no dizer de Jesus, né? A traça não corrói, o rato não rói, né? O ladrão não rouba, que são os valores reais que nós temos, né? Essa felicidade da comunhão com Deus, e a Dora fala da perfeição possível, né? Porque tem uma perfeição que é aquela de Deus, Criador incriado, absoluta em todos os sentidos, e esse livro então ele trata só sobre Deus. Mas tem a perfeição relativa, que é aquela que nós chegaremos daqui a algumas centenas, talvez milhares de reencarnações. Chegar perto, segundo as tradições do mundo espiritual, chegar perto do Cristo, que seria um espírito entre 5 e 12 bilhões de anos. Emmanuel fala em 5 bilhões, algumas tradições orientais falam que Jesus teria 12 bilhões de anos de existência. Então imagine a redução
isso para usar uma palavra entre aspas humana, que Jesus teve que se submeter para reencarnar num planeta grosseiro como o nosso, para caber nesse planeta, né? Que ele mesmo ajudou a construir, né? Como governador e como co-criador de Deus, né? Que ele acompanha a formação geológica do planeta desde o início. Mas Jesus, ele se diminui, usando outra terminologia entre aspas, né? Para poder aqui estar entre nós, né? Ora, se o Chico, que era o Chico, já escondia a sua grandeza, né, espiritual, por humildade, imagine Jesus, o que ele não tinha escondido como potencial ilimitado do Espírito perfeito, né? Porém, não deixou de dar algumas duras nos homens da época, né? Homens de pouca fé, raça de víboras, por várias vezes o Jesus foi duro, né? E uma lição também que Jesus nos deixa é o seguinte, né? A única vez, alguns contestam que ele teria ficado revoltado, mas enfim, o texto do Evangelho diz que ele entrou de chicote e virou as bancas do templo, né? A única vez que o Cristo se revolta foi com aqueles líderes que vendiam a sua palavra. Ele não se revolta com o alcoólatra, com o depressivo, com a prostituta, com nenhum deles, com os obsediados, nem mesmo com os capitalistas, porque Zaqueu ainda é convidado, ele se convida para estar na casa de Zaqueu. Agora, aqueles que ele vira a banca e dá de chicote eram aqueles que vendiam a mensagem dele e deturpavam. E hoje ainda eu recebi aqui um deles que fez tratamento, é deputado, né? E é líder religioso, fez tratamento nos dentes, 147 mil reais, com o nosso dinheiro, né? E está lá, de dedo em riste, nos grandes congressos da religião dele, né? E usou o nosso dinheirinho, né? E quando vem pregar aqui na região, ainda que não é do estado, mas quando vem aqui ainda faz tratamento de fios de ouro no Instituto de Beleza em Balneário Camboriú. Tudo pago pelos fiéis. Isso é um absurdo, né? Olha o que o Cristo mostrou, né? Embora, olha que frase importante da Dora. Embora aspirando os ares do eterno, o aqui e o agora podem estar cheios de temporalidades angustiantes, mesmo para aquele que consegue elevar a vista acima delas. Então, se o Cristo passou pela cruz, se o Chico passou pela depressão, né? Se os grandes servidores de Jesus também tiveram a sua cruz, que dirá de nós? O que nos espera? Né? Por que nós reclamamos, na verdade? Né? E a palavra da Dora é muito importante. Temporalidade angustiante. Angustia, dói, derruba, nos deixa para baixo, mas é temporário. E aí o Chico sempre lembrava de uma frase do Cristo, né? Quando o Cristo dizia: Venha até mim, vós que estáis aflitos, cansados, e eu vos aliviarei. Ele promete alívio. Ele não promete tirar com a mão. Se pare de sofrer, isso não promete. Ele promete alívio. A cura real definitiva é tarefa nossa. É a nossa busca do sentido real. Essa ideia de que vai ser tirado de nós todas as provas, nós que plantamos, desde o começo nos foi a fidelidade, nos foi colocado que não seria assim. Como você acabou de dizer, o próprio Cristo aliviava. Indo lá na mensagem de Jesus, a gente vê como ele era sábio, né? Não é tirar com... E o Cristo também sabia outra coisa, né? Que a mensagem dele seria, por certo, entendida de múltiplas formas. Então aí ele diz: eu não vim deixar a paz, mas a espada. Porque aí ele sabia que iriam ter diferentes formas de entendimento, diferentes interpretações e aí divergências por conta disso. Né? Nós viemos de um Brasil lá dos anos 70, 80 com maioria absoluta católica e hoje nós estamos aí meio que uma Babel de religiões. E aí uma família ali você tem 3, 4 religiões e aí dá os bicos, né? Ninguém se entende, né? Por conta disso, Jesus sabia disso. Né? Então ele vem trazer essa divisão num primeiro momento, porque são as várias formas da gente entender. Aliás, né?
tempos do Orkut, eu me enfiei lá numa comunidade de católicos romanos, lá só para espiar o que eles escreviam. Eles, tinha 400 mil na época dentro dessa comunidade, entre eles tinham discussões teológicas, brigas e tal, eles não se entendiam, um achava que é dessa forma, outro achava que é de outra forma. Aí você pega, tem 4, 5 canal católico na parabólica, cada um prega de um jeito, vocês já notaram isso? A Aparecida é muito sertaneja, a Canção Nova parece um show de rock, a Rede Vida já é a missa tradicional, cada um do jeito, cada um deles vê de um jeito. E traz para o movimento espírita, não é assim também? Os mais racionais, os mais místicos, os mais religiosos, Mais elitizados. os mais elitizados. O Rafael Levarini teve aqui no aniversário da casa, né? E um conhecido meu disse, o Rafael eu não vou ver porque para mim, pro meu gosto, ele é muito padre. Aí vem o mais racional e vai vir um mais racional, mas a doutrina permite, porque é ciência, filosofia e religião. Olha, o teólogo Al-Ghazali, sufi, escreve um livro chamado Alquimia da Felicidade. Diz o seguinte: o homem não foi criado por brincadeira ao acaso, mas foi feito prodigiosamente para um grande fim. Nós temos ainda um grande fim. Embora ele não seja da eternidade, ele não vem como Deus de todo sempre, mas ele vive para sempre. E ainda que o seu corpo seja insignificante e terrestre, seu espírito é sublime e divino. Isso é doutrina espírita pura. E é teologia sufi, que acredito que deva ser próxima do hindu, né? Veja, isso é doutrina espírita. Ele, o homem, não é da eternidade, porque ele foi criado um dia. Então ele nasce num determinado momento, né? Mas vive para sempre, não temos mais fim. Aí a Dora completa: o ser que permanece o mesmo em sua identidade, mas que está imerso no devir, está sempre procurando algo a mais. Nenhuma satisfação lhe serve contemplamente, nenhuma finalidade atingida lhe parece um ponto final. Eu fui procurar o significado de devir. O que é devir? No dicionário é o vir a ser, é o que você quer se tornar, né? Eu quero ser um profissional de destaque na minha área, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um bom dirigente espírita. Isso é um devir, é uma ideia do que você gostaria de ser, um homem bom, né? Então, a Dora coloca que nós estamos dentro dessa ânsia que nunca se satisfaz, porque nós estamos em busca da felicidade, e se toda realização parece parcial, é que existe um polo que nos atrai sempre além. Quando eu chego num ponto, eu quero mais. O problema é que nós fazemos uma confusão neste momento. Porque nós, então, quando compramos o carro zero, nós achamos que daí no outro ano já tem que ter mais um zero. E depois mais um zero. E depois acumular dinheiro. E depois comprar bens. Depois comprar imóveis. Depois... A inconformidade constante. É a ideia ponderável da felicidade. Você vai ter felicidade comprando um carro zero todos os anos? Vai. Mas é a felicidade medida. Não é a imponderável, que está num sentido mais amplo e mais transcendente, né? Jesus expressou isso quando disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vejamos então. Jesus nos ordena a perfeição. Nos manda ser perfeitos. E se ele ordena, se ele estabelece, se ele condiciona, é porque ele sabia que nós poderemos ser. Não agora, né? Com as raivinhas, né? Com as briguinhas de Facebook, com as, né? Nossas rusguinhas em casa com a família, rusguinha na casa espírita. Com isso nós ainda não estamos provando perfeição em nada. Mas quando nós começamos a fazer um pouquinho mais... né? Eu tive uma tia que desencarnou com câncer depois de uma luta de 12 anos. A tia Tere, né, Cassi? E aí a tia Tere, ela teve a desencarnação de um bebê em tenra idade, 2 anos e 7 meses, uma prova, acho que a mais dura, né, para qualquer mãe. E ela foi a Uberaba e conversou com o Chico 2 vezes, não recebeu a carta, conversou com o Bacelli, com o Celso Afonso, estava encarnado na época, não recebeu as cartas, mas ela dizia sempre que ela ficou muito feliz e emocionada de ver as mães recebendo as cartas, né, dona Márcia? E aí um dia, ela já estava com o câncer avançado e ela sempre cobrava de nós trazermos o Bacelli em Barra Velha. E aí
conseguimos por 2 vezes o Bacelli estar conosco fazendo palestra, né? Hoje o Bacelli também já não vai longe, fica mais no interior de Minas e São Paulo. E chegou o dia da palestra em Barra Velha, ela não foi, e eu julguei, né? Olha a distância da perfeição, né? Ainda comentei com a Angelita. Disse, poxa, a tia Tere é fogo, né? Em vez de vir, ficou 10 anos pedindo para trazer o Bacelli. O Bacelli veio e ela não apareceu na palestra. Tá, o Bacelli foi se preparar para uma palestra na Penha, no Luz do Caminho, naquele mesmo dia. Eu abri o Orkut na época e a tia estava lá triste, fazendo um relato no Orkut. Puxa, o grande homem, ela falou, o grande homem esteve aqui hoje e eu não consegui ver por conta da minha imunidade. O médico me proibiu e eu estou muito triste. Por conta do câncer. Já estava afetando a vista dela, tinha retirado um dos seios. Eu liguei para o hotel que o Bacelli estava e disse... O Luiz, secretário Bacelli, atendeu, pedi para falar com ele. Disse, Bacelli, nós temos uma tarefa às 18 horas, era um domingo. Às 18 horas, na cidade aqui vizinha de Penha, e você não poderia visitar uma senhora acamada alguns minutos antes? E ela lia os livros do Bacelli, adorava, né? Acompanhava as palestras na época em DVD, VHS, os livros do Chico. E disse, não, vamos lá. Não pensou 2 vezes. Saímos mais cedo, passamos, ela morava na marginal da BR-101, numa peixaria, que era deles, no andar de cima. E eu cheguei para fazer a surpresa, né? E ela estava com um problema acho que na parabólica, que ela tinha me falado alguma coisa e tal. Eu entrei, a gente entrava por trás, eu subi na frente. Seu tia, eu trouxe aqui o senhor para dar uma olhada na parabólica. Ela estava sentada com a mão no controle remoto, trocando de canal, agasalhada, né, esticada no sofá. Ela olhou assim para trás. Quando ela viu, é ele! Eu disse, sim, é ele e o Luiz, né? Chico, vem cá, chamou o marido. Chico, o Bacelli está aqui em casa. E abraçou e tal. E ali se desenrolou uma conversa que eu nunca vou me esquecer. O Bacelli olhou para ela assim, claro que eu repassei para ele a condição dela antes, né? E disse assim, Tere, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera para você, Tere. Nosso encontro aqui hoje. Você está preparada para a grande viagem? Ora, ela já tinha perdido, né? Estava avançando, a doença tomando conta. Acho que dali a alguns anos ela veio, inclusive, realmente veio a desencarnar. Né? Meses antes da desencarnação, ela estava em cima do trio elétrico no desfile dos caras do Futiguei aqui em Barra Velha. Ela era assim. Tinha festa para ela, todas as festas pirão, na época da doença, estava tudo. Aí ela disse assim, olha, Bacelli, depois de 10 anos aqui nessa condição, eu digo para ti que eu estou. Isso é muito bom saber. Mas aí eu vou te fazer outra pergunta. E você, com o conhecimento então que você tem, que tudo continua e tal, você está preparada para trabalhar do lado de lá? Ah, Bacelli, vai dizer que ainda tem que trabalhar. Aí, sim, no mundo espiritual, você não leu o Nosso Lar? Sim. Então, poxa, mas anos e anos no balcão dessa peixaria, ainda chega lá, vou ter que trabalhar. Enfim, para encurtar a história, ela prometeu para as meninas e para o marido, meu tio, que ela desencarnando, ela ia mandar uma carta psicografada. Se eu vou ditar, eu vou dizer como é que eu tô para vocês aguardem. Eu vou lá para Uberaba, vou dar um jeito e eu vou, né, dar um jeito de mandar. Mas se eu não conseguir com o Bacelli, vai ser de algum jeito. Eu vou me comunicar, ela dizia. Tá. Passou algum tempo, não sei se em torno de 1 ano, eu estava viajando quando ela desencarnou. Eu cheguei aqui, ela já tinha sido cremada. Passou 1 ano mais ou menos, tocou o telefone na peixaria, uma das minhas primas atendeu. E falou de onde fala, essa é da peixaria tal. Isso aí é a casa do Francisco, da Leandra e da Daniele? Sim, é aqui. Vocês são filhas da Tere, Del Castanher Rodrigues? Uma voz de uma senhora de mais idade, do outro lado. Sim, somos nós. Olha, eu quero que vocês não se assustem com o que eu vou dizer, mas o meu nome é fulana de tal, eu sou uma senhora, dirigente espírita e médium de um centro espírita aqui na cidade satélite de Brasília, na cidade de Sobradinho, acho que é isso, né? Cidade de Sobradinho. E eu tenho aqui uma carta de um espírito que disse ser mãe de vocês, a Terezinha Del Castanher Rodrigues. E veio a carta, inclusive, com os apelidos de família. Mandou 2, inclusive.
Mandou 2 cartas através dessa senhora. Não precisou nem chegar em Uberaba, por Brasília mesmo ela já se comunicou. Como é que ela foi encaminhada lá com esse mistério da mediunidade, né? Mas veja bem, felicidade é receber uma carta como essa, né? E a perfeição de Deus, então, ela é uma promessa, né? Por isso que ele nos convida, dizendo ainda, né? O reino de Deus está dentro de vós. Não está em busca externa, né? É muito bom a gente ir numa festa, confraternizar com os amigos, né? Enfim, prazeres que o mundo oferece, ninguém precisa se furtar a eles, né? Uma vez um expositor espírita no Jesus de Nazaré disse que espírita não devia dançar e não devia ir em baile. Deu uma guerra na casa espírita, porque isso não está na doutrina espírita. Nós temos que cuidar com os vícios, com as viciações, mas não está necessariamente o não dançar, né? Então, não por acaso, diz a nossa Dora, a jornada espiritual de Tolstói acabou desembocando nessa constatação da felicidade imponderável, né? E se tornou um título até de uma obra dele. E aí Platão e Aristóteles, Platão considerado por Kardec precursor da doutrina, né? E Aristóteles depois, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, como já pensadores da sua época, né? Anunciavam que existe uma natureza moral do ser e que é necessário cumpri-la, né? E cumprindo esta natureza moral, nós já estamos efetuando a busca da felicidade, que é o processo da doação, né? Eu lembro de uma filmagem, o Chico chegando carregado no grupo da prece, e as pessoas abraçando ele. Chico, como é que você está? Ele já não andava mais, ele era carregado, ele fazia questão de ir, né? Mesmo com todos os problemas de saúde. E ele responde assim, olha, eu estou no fim do corpo, mas eu sigo amando vocês. Esta doação permanente, que não é comum para nós, né? Que dá preguiça, não vem no centro espírita, hoje eu não vou, hoje eu não posso, dá problema, isso, aquilo. O Chico não, o Chico fazia questão de ir, né? Então, esses pensadores todos, eles colocam essa natureza moral como um móvel, onde está ali o germe da perfeição, né? E que nunca se satisfaz permanente, porque aí vem novamente o Livro dos Espíritos, falando de leis morais e falando de lei do progresso. Como nós progredimos sempre, nós vamos querer mais e mais. Nós vamos querer servir cada vez mais, melhorar cada vez mais e sentir esse bem-estar cada vez mais. Né, que a gente sentia, né, Dona Márcia, quando a gente vinha de Uberaba, né? Como é que a gente vinha de lá, né? Vinha em outro planeta, né? Eu sou tão ruinzinho em casa que a Angelita na época, só namorava com a Angelita na época, ela dizia assim, eu fui a Uberaba 2 vezes com o Chico e vinha de lá, nossa, o Cláudio também já esteve por lá, sabe como é que é a energia do lugar. E eu vinha, e aí a Angelita chegava para mim e dizia assim, tu devia ir para Uberaba mais vezes. Só que aquela bateria que eu via carregada, aquela carga não era minha, era do Chico, né? Aí com o tempo, primeira pisada, primeira topada, eu encravada, já sai a energia toda, né? Nesse contexto social nos encontramos, a Dora fala que nós não encontramos ainda, não temos ainda a perfeição, mas nós temos esses momentos da felicidade ponderável e temos os momentos da felicidade imponderável. Então essa aqui pode acontecer, ela é justa, não é pecado nenhum, né? E, inclusive, o Livro dos Espíritos fala, né, dessas ordens religiosas, que as pessoas ficam reclusas. O que adianta a vida delas para a sociedade, né? Ficar recluso, né, abandonar a sociedade, ficar um eremita, se recolher, né? Religiosos, homens e mulheres que vão e nada fazem, então, pela sociedade, né? O que o ideal é o servir, né? E a felicidade nos parece uma meta que estamos sempre buscando sem nunca atingi-la. Isso, Alex, o Eduardo Galeano também fala nos livros dele, né? O autor lá das Veias Abertas da América Latina, o Galeano diz assim, que isso é o móvel da utopia, porque o cristão também é um utópico de querer o reino de Deus na terra. Todo cristão quer isso. Ele fala também na utopia sob a ótica da política. Mas ele diz assim, isso também é o móvel da utopia, porque todas as vezes que nós nos aproximamos da utopia, elas se distanciam tanto mais da gente. Cada vez nós chegamos perto, ela vai para mais longe.
Parece que o que aconteceu recentemente no Brasil mostra isso. Chega perto, ela vai para mais longe. E aí completa o mesmo galiano. Mas é essa distância que se faz que nos leva a caminhar novamente. Nós não vamos ser perfeitos amanhã. Mas nós estamos na caminhada, né? Recebemos essa bateria do Chico, do Kardec, dos Espíritos. Carregamos a bateria e vamos mais um pouco. Carregamos a bateria e vamos mais um pouco. E assim a gente vai na busca desta felicidade elevada e transcendente, né? O artigo da Dora é bem maior, mas já estamos aí no horário, né? Que nós devemos, diz a autora, trabalhar por finalidades relativas, né? Se ao invés de trabalharmos por finalidades relativas, né, o ponderável, como se fossem absolutas, porque às vezes a gente pensa que o carro, a casa, o status, o emprego é o principal, né? Ao invés de trabalhar por isso, né, nós busquemos o imponderável, e aí a gente projetará em nós a transcendência. Nós receberemos mais da espiritualidade, né? Porque o imponderável, ele vai, se houver abuso, ele nos vai trazer frustração, depressão, né? Eu posso sair daqui e ir para um baile, para uma festa e tomar tudo o que eu quiser hoje à noite ainda. Não precisa ir longe. Balneário tem festa, Camboriú tem festa todo dia. Eu posso ir lá para Balneário hoje, ir para uma festa, amanhecer. Vai ser uma grande alegria, né? Mas até onde ela vai durar e o que ela vai proporcionar. E sem qualquer julgamento de quem ainda está. Porque nós também não precisamos julgar, né? Eu caí numa faculdade recente agora com uma gurizada, então eles estão todos naquele gás danado, né? Tudo na faixa de 20 anos, né? E logo que eu comecei a faculdade eu me assustei, porque eles me mandavam o WhatsApp 3 horas da manhã nas baladas. Ei, Giovanni! Casei, filho, não tem mais, tem o Raul. Aí tá lá naquela, então, né? Jesus nos ensina com muita precisão, e a Dora lembra também: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Busca primeiro o imponderável, que aí o ponderável vem por merecimento, né? E por empenho próprio, né? Como dizia Sócrates, aqueles que não sabem disso, aqueles que buscam a satisfação imediata, são os ignorantes dos verdadeiros bens. Veja Sócrates falando. É doutrina espírita também, tanto que Kardec coloca aqui Sócrates como o precursor da doutrina espírita. E a Dora encerra então esse capítulo quando Deus se põe como fim. É o fim realmente da busca da felicidade. Esse é o fim, né? Buscando a felicidade encontraremos a Deus. Deus e Deus, capítulo 7, e ela encerra assim: quem sou eu? Com essa mensagem: sou centelha que se esguelha para brilhar mais alto. Sou o que ainda falto para me desabrochar. Sou desejo de ser mais. Sou busca de alcançar. Sou projeto de ser paz. Sou ânsia de algo infinito. Herdeira de um Deus bendito, que me chama sem cessar. Sou eco de um passado, em saudades resguardado em meu olhar. Sou um futuro lançado, o presente a entrelaçar. Sou o que sou para sempre, pois Deus me fez imortal. Mas sou permanente projeto, inextinguível trajeto, a ser mais belo ideal. É a nossa trajetória do espírito, do átomo ao arcanjo, né? Como diz na doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, né? Que nos envolva